Jerusalém, 586 a.C. O poderoso Império Babilônico, sob o comando de Nabucodonosor, cerca a Cidade Santa. O povo de Judá teme o pior. Em meio ao caos e à destruição iminente, existe um homem cuja história permanece nas sombras do tempo, mesmo sendo vital para nossa compreensão da fé e perseverança. Esta é a história extraordinária, mas pouco conhecida, de Baruch ben Neria, o fiel escriba do profeta Jeremias, um homem nascido em família nobre, que abandonou privilégios e conforto para registrar as palavras divinas em tempos de trevas. Uma história de coragem, dúvida, perseverança e renovação espiritual. A jornada de um homem comum que, através de suas escolhas difíceis, mudou o curso da história espiritual para sempre. Em uma pequena sala mal iluminada por lamparinas de azeite, o ar carregado de fumaça e tensão, Baruch escreve meticulosamente enquanto o profeta Jeremias fala. Baruch é um homem de 35 anos, barba curta e olhar intenso, enquanto Jeremias já conta com 60 anos, seu rosto marcado pelo tempo e pela angústia das visões que carrega. As palavras que fluem dos lábios do profeta para a pena de Baruch são devastadoras. Avisos sobre a queda de Jerusalém, sobre a vitória do rei babilônico, sobre a destruição do templo sagrado. Não são palavras que alguém desejaria escrever ou ouvir. Baruch frequentemente pausa sua escrita, o peso da responsabilidade paralisando momentaneamente suas mãos. Seus pensamentos o atormentam. Ele vem de família nobre. Seu irmão Seraías serve na corte do rei. Poderia ter uma vida confortável, respeito, segurança. Em vez disso, escolheu ser o escriba de um profeta que anuncia calamidades, tornando-se alvo da ira dos poderosos. Mas Baruch sabe que a verdade raramente é leve e que alguém precisa registrá-la. E assim ele continua, palavra por palavra, linha por linha, capturando as mensagens divinas que poucos querem ouvir. Suas mãos, que poderiam estar segurando taças de ouro no palácio, agora seguram a caneta que registra advertências para um povo obstinado. Na modesta casa de Baruch, uma visita abala suas convicções. Seu irmão Seraías, vestes refinadas, que denunciam sua posição na corte, entra com passos nervosos. O contraste entre os dois irmãos não poderia ser maior. Um com as vestes simples de um escriba, o outro com os adornos de um oficial da corte. A conversa começa cautelosa, mas logo se acende com urgência. Seraías considera o irmão louco por registrar palavras de desgraça contra a cidade. O rei Zedequias e seus príncipes consideram isto traição. Baruch está colocando sua vida em risco. Seraías oferece uma saída: usar a influência da família para conseguir uma posição no palácio, longe do profeta de calamidades. Uma vida segura, confortável, respeitada. A tentação é quase palpável. Baruch contempla seus instrumentos de escriba: o pergaminho, a tinta, a pena. Ferramentas simples que agora carregam mensagens que podem mudar o destino de uma nação, ou destruir sua própria vida. As palavras de Jeremias ecoam em sua mente. Você busca grandezas para si mesmo? Não as busque. O silêncio entre os irmãos carrega o peso das escolhas. Uma vida de conforto e segurança versus uma vida de propósito e perigo. Quando Baruch finalmente responde, sua voz carrega uma certeza que surpreende até a ele mesmo. Talvez a recompensa não seja para esta vida. Seraías parte, deixando Baruch sozinho com suas dúvidas e sua fé. Duas jornadas, dois irmãos, dois destinos completamente diferentes se desenham a partir deste momento. O Templo de Jerusalém, coração espiritual da nação, está lotado no dia de jejum nacional. O povo de Judá se reúne com vestes de luto, alguns sinceramente arrependidos, outros apenas cumprindo o ritual. Ninguém espera que este dia entre para a história. Com Jeremias aprisionado pelo rei,
A terrível responsabilidade caiu sobre os ombros de Baruque. Sozinho ele deve enfrentar uma multidão que não quer ouvir palavras de calamidade. Baruque sobe os degraus, desenrola o pergaminho com mãos trêmulas. O sol reflete no pergaminho. Silêncio se espalha pela multidão, como ondas em um lago. E então sua voz, inicialmente hesitante, começa a ganhar força. As palavras que saem de sua boca são como flechas. Advertências severas do Senhor contra o povo que abandonou sua lei. Promessas de destruição. Avisos de que a cidade será entregue nas mãos do rei da Babilônia. A multidão se agita, rostos contorcidos de raiva, outros pálidos de medo. Os olhares se dividem entre fúria e terror. Traidor, grita um homem. Está desmoralizando nossos guerreiros. Serve a Babilônia. Uma mulher defende. Deixem-no falar, e se forem realmente palavras do Senhor. Nos cantos do templo, oficiais do rei observam, anotam, memorizam. Baruque sabe que suas palavras estão sendo registradas, não para serem obedecidas, mas para serem usadas contra ele. Ainda assim, continua até a última linha do pergaminho. Sua voz não falha. Seu propósito é maior que seu medo. As notícias voam pelo palácio como pássaros assustados. Um escriba lê o conteúdo do pergaminho de Baruque para os oficiais do rei. Os rostos endurecem. As palavras são consideradas traição em tempos de guerra. O rei deve saber imediatamente. No salão do trono, o rei Zedequias ouve as palavras de Baruque lidas pelo escriba do palácio. Sua reação é visceral. Toma o pergaminho e, pedaço por pedaço, o joga em um braseiro ardente, observando com satisfação sombria as palavras proféticas se transformarem em cinzas. A ordem real é clara e imediata. Prendam o profeta Jeremias e seu escriba Baruque. Mas os planos humanos nem sempre prevalecem. Por caminhos que apenas a providência divina poderia ter traçado, Baruque e Jeremias escapam da captura. Escondidos em uma pequena câmara conhecida por poucos fiéis, eles enfrentam a realidade de serem agora fugitivos em sua própria terra. O pergaminho pode ter virado cinzas, mas as palavras divinas não podem ser destruídas tão facilmente. Com determinação renovada, Baruque pega um novo pergaminho. A mensagem será escrita novamente, cada palavra, cada advertência. E desta vez, acrescentarão ainda mais. Suas mãos cansadas retomam o trabalho. A palavra de Deus não pode ser destruída pelo fogo dos homens. E assim, nas sombras, enquanto soldados vasculham a cidade à sua procura, Baruque escreve mais uma vez, alimentado por uma convicção que transcende o medo. Os dias se tornam semanas, as semanas se tornam meses. Escondido, observando de longe a cidade que ama, Baruque vê os sinais da profecia se cumprindo. O exército babilônico cerca Jerusalém. A fome começa a se espalhar. A esperança diminui a cada dia. Em seu esconderijo, sozinho com seus pensamentos enquanto Jeremias está em oração, Baruque enfrenta seu próprio vale de dúvidas. Sua alma se derrama em lamento silencioso diante de Deus. A tristeza pesa sobre ele como um manto de chumbo. Ai de mim, sussurra para as paredes. O Senhor acrescentou tristeza à minha dor. Estou exausto de tanto gemer e não encontro descanso. Imagens do passado inundam sua mente. Os dias escrevendo com Jeremias, o confronto com seu irmão, a leitura no templo, o pergaminho queimado. Uma vida de sacrifícios e para quê? As palavras não foram ouvidas. A destruição está às portas. Seu trabalho parece em vão. Busquei paz e não a encontro. Busquei cura e só há terror. Jeremias retorna da oração, seu rosto cansado iluminado por uma paz inexplicável. Ele ouviu o lamento de Baruque, mas mais importante, ouviu a resposta divina. A mensagem que traz é surpreendente. Assim diz o Senhor: eis que destruirei o que edifiquei e arrancarei o que plantei. E você, Baruque, buscaria grandezas para si? Não as busque.
Pois trarei desgraça sobre toda a humanidade, mas a você darei sua vida por despojo, em todos os lugares para onde for. O significado dessas palavras gradualmente se revela para Baruch. Em tempos de destruição universal, sua fidelidade será recompensada com vida. Não com riquezas ou honra, mas com vida para continuar o trabalho. Um trabalho que, ele começa a perceber, é para gerações futuras, não apenas para o momento presente. Em 586 a.C., a história chega ao seu clímax devastador. Tudo o que Jeremias profetizou acontece diante dos olhos de uma nação incrédula. O exército babilônico rompe os muros de Jerusalém. O rei Zedequias tenta fugir com sua família, mas é capturado. Seus filhos são executados diante de seus olhos, e então ele é cegado. A última imagem que levará para o cativeiro é a morte de seus herdeiros. O templo, glória de Israel, é saqueado e incendiado. Os palácios viram ruínas fumegantes. O povo é acorrentado para a longa marcha ao exílio na Babilônia. Entre os poucos poupados do exílio estão Jeremias, agora um ancião, e Baruch, seu fiel escriba. A palavra do Senhor se cumpriu tanto na destruição quanto na proteção prometida a Baruch. Sua vida foi preservada como despojo em meio à devastação total. Mas a história de Baruch não termina nas ruínas de Jerusalém. Com um pequeno grupo de sobreviventes, ele e Jeremias viajam para o Egito. Ali, longe de casa, Baruch continua seu trabalho como escriba, agora registrando não apenas advertências, mas também promessas de restauração futura. É no Egito que Baruch compila o que hoje conhecemos como o livro de Jeremias e possivelmente o livro das Lamentações. O trabalho que parecia em vão nas horas mais sombrias se revela como um legado eterno. Anos mais tarde, os pergaminhos de Baruch chegam aos exilados na Babilônia. As palavras que o rei Zedequias tentou destruir no fogo trazem esperança inesperada para um povo deslocado. Elas contêm não apenas as advertências que se cumpriram, mas também promessas de um retorno à terra prometida após 70 anos e visões de uma nova aliança que Deus faria com seu povo. A história de Baruch nos ensina verdades profundas sobre fé e propósito. Às vezes somos chamados não para mudar nosso presente, mas para preservar verdades para futuras gerações. Baruch nunca viu a restauração de Jerusalém, mas seu trabalho fiel ajudou a torná-la possível. O escriba que abriu mão de privilégios, que enfrentou reis e perseguição, que duvidou em momentos sombrios, mas perseverou, deixou um legado que ainda ressoa em nossos dias. Sua história nos lembra que nossa fidelidade hoje pode ter impactos que vão muito além do que podemos ver ou imaginar. No final, o verdadeiro sucesso de Baruch não foi medido em riquezas ou reconhecimento em sua própria época, mas na preservação de uma mensagem eterna que continua a transformar vidas milênios depois. Um lembrete poderoso de que o significado mais profundo de nossas vidas muitas vezes se revela não em momentos de glória, mas em escolhas diárias de fidelidade em tempos de trevas.